Fala aí galera, Chapéu de Palha aqui, e eu sou o Derek. E hoje vamos trazer pra vocês o review do capítulo 940 de One Piece. Mas tô um pouco desconfiado. Será que vai vir essa vinheta? Será que não vai vir? Ah, veio. Antes de tudo, por que você não checa a nossa parceira One Piece X, checa o link do nosso Discord, checa o grupo do Facebook e também checa, claro, a página, pra dar uma curtida lá e dar uma força que a gente tá postando conteúdo lá e tá ficando bem legal. O capítulo começa meio que com um flashback ali, tá tendo uma discussão entre a Nami e o Sop, porque, se vocês lembram, né, o Beppo e mais dois da tripulação do Law foram capturados. E aí a Shinobu acusou eles de terem vazado a informação de que o símbolo da lua crescente era o símbolo da revolução. E justamente o grupo dos rebeldes ser identificado assim seria culpa deles, que seriam torturados, e aí teriam dito isso. O Law ficou ofendido, né, naturalmente, sendo o capitão deles, e falou que de maneira nenhuma eles falariam, ele confia nos tripulantes dele acima de tudo, e que se não existe confiança, ele não poderia se manter nessa aliança. Eu acho que o Law só quer sair dessa aliança insana com o Chapéu de Palha, porque, sinceramente, realmente é um pouco complicado. Lá é um cara muito racional, muito direitinho, assim, e o bando do Luffy é maluco, todo mundo é maluco pra caralho, e fazer os planos é basicamente pedir pros planos não darem certo, porque chega na hora da execução e sempre dá alguma merda, seja o Luffy explodindo bolo, ou alguma coisa do gênero, que nem aconteceu lá em Whole Cake. Mas é claro que eu tô brincando, ele claramente se sentiu ofendido pela Shinobu, e até o Sop e a Nami estão falando isso até meio descontente, pô, meio... por que ela foi falar isso e tal, e ele até dá uma brincada, tipo, cara, se eu fosse torturado, falaria em 2 minutos. E aí eles ficam nessa, achei bem legal essa página. E aí a gente tem uma exposição interessante, né, porque os 3 caras que a Komurasaki meio que convenceu a dar dinheiro pra ela e tal, falou que se apaixonou por eles, precisava de mais dinheiro e tal e coisa, foram expulsos porque eles estavam devendo. E aí é revelado que eles tinham um esquemão de fraude. A velhinha conta pro Sop e pra Nami como eles faziam essa fraude. Tudo começava com um homem que se chamava Bungo. O Bungo, que era o incendiário, e aí tacava fogo na casa das pessoas. Obviamente, as casas das pessoas eram feitas de madeiras, e aí alguém precisava reconstruir. Nisso entrava um Bongo, comerciante de madeira, e aí vendia a madeira, né, a preços altos, para os cidadãos reconstruírem. E aí, para finalizar, né, a cereja no topo do bolo, claro, é o Bingo, que é um ex-sacerdote, que também fazia caixões, e aí vendia caixões a preços exorbitantes, né, aproveitando ali o momento de luto, porque o Bungo matou as pessoas no incêndio criminoso, essa caixão fechado, né, eu tô imaginando aqui. E aí vendia também esses serviços funerários a preços exorbitantes. Isso acontece na vida real. Isso até me lembrou em pequena escala, né, quando você cria uma situação para reconstruir um lugar e ganhar dinheiro. É tipo, por exemplo, quando tem uma guerra, digamos assim, Estados Unidos e Iraque. E aí destrói o Iraque todo, porque bombas e tal coisa. Que empreiteiras vocês acham que vão reconstruir a área? Geralmente são empreiteiras americanas, mas não fui eu que falei isso pra vocês. E é interessante também porque tem todo um esquema lá de suborno das autoridades, né? Eles agiam assim, as autoridades sabiam que foram eles, mas porque eles ganhavam muito dinheiro e pagavam as autoridades, ficava tudo, ó, na miúda, tipo Odebrecht. E é interessante a velhinha botando essa ênfase na participação da Komurasaki, como ela, com o charme dela, faliu eles, né? Isso me deixou curioso, porque será que seria tipo uma espécie de redenção aquela situação? Porque muita gente ficou fechada no fato de que a Komurasaki era malvada. Ela não poderia ser do bem, o que ela fez ali com os caras foi nojento e ela faz sua vida inteira, mas e se ela, de uma certa maneira, é uma espécie de Robin Hood ali, que o seu charme para tirar dinheiro de pessoas que são criminosas, ganham dinheiro de maneira errada, antiética, enfim, fora da lei, e assim ela meio que faz a justiça dela através do charme, da beleza e da sedução. Seria até bem poético, né? Acho que é possível, sim. Eu nunca fui desses que achava que a Komurasaki era evil, mas achei interessante o Oda dar essa ênfase aí. E a gente tem uma reunião entre o Tonoyasu, Sanji, Franky, Robin, Kanjuro e Shinobu. Engraçado, porque tem todo aquele momento reverente, ele dá pitacos sobre a rebelião e ele fala sobre a situação desconfortável que é ser descoberto, mas aí ele fala também que vai apoiar, não importa o que. E aí, passado isso tudo,
O Kanjuro e a Shinobu basicamente viram e falam, cara, a gente não sabe quem ele é exatamente. E aí eles começam a dar desculpa, falando que seria desconfortável, tá? Até a Robin entra nessa e fala, ele foi tão amigável, realmente, eu não sabia exatamente o que dizer. E aí nas próximas 3 páginas a gente tem basicamente uma introdução do Tonoyasu, né? Falando sobre como ele é uma pessoa de bem, que tá sempre dando dinheiro pras pessoas, sempre dando dinheiro pras pessoas pobres. E que ele teve que vender o Toko pra capital, e aí o dinheiro dele basicamente vende os serviços dela lá, as cortesãs e a procissão e coisas assim. E aí ele redistribui porque ele se sentiu culpado por vender ela. Assim, meio bizarra a história dele. Eu achei ele um personagem bem suspeito. Mas provavelmente ele é o Shimizu Kozo, né? Que é aquele ladrão, uma espécie de Robin Hood que tem um ano, que rouba dos ricos e dá pros pobres. Talvez ele seja essa pessoa, por isso ele tá sempre ajudando, dando mais pra uma população tão carente. Eu vi até gente falando que acham que ele é o Oden, mas sério, acho que não. Eu vi uma interessante, falaram que ele parece muito com o Shogun também. Será que tem algum tipo de parentesco, aquela cara meio tosca deles? Acho possível, mas acho improvável, pra ser sincero. Acho que precisaria ter algum tipo de relação com autoridades, talvez, ou até com o próprio Shogun pra uma coisa do gênero ser revelada. Mas acho que seria muito telenovela mexicana, né? O irmão gêmeo malvado, que na verdade é do bem, porque o outro que é malvado. E aí a gente volta pro Hyogoro ensinando o Haki mais avançado ali pro Luffy, aquele que o Rayleigh usou contra o elefante, por exemplo, naquela cidade que eles treinaram lá, desculpa, a ilha. E aí eles chamam de uma coisa diferente, né? Se é mantra, o Haki da observação, em Skypiea, o Haki do armamento, em Wano se chama Ryo. E aí ele fala sobre um conceito lá bem oriental de fluxo e fluir e tal, be like water, pra quem conhece aquelas frases famosas, ensinamentos do Bruce Lee, do Ip Man e tudo mais, sobre como tem que fluir pelo corpo dele e deixar soltar e tal. E aí ele vai tentando, mas ele não para de só dar soco na cara das pessoas com o haki preto na mão. Não é algo que ele gostaria de fazer, mas é o que estava acontecendo. E aí nisso, Queen, tomando ali um misoshiro e fala, vou dormir. Geral vai dormir, meio que foda-se, deixa lá o Luffy e o Hyogoro. E eu achei engraçado o comentário que eu vi no Reddit, que o cara ficava assim, bom, se a Big Mom chegar, ou o Queen vai perder o hype, ou a Big Mom vai perder o hype, porque eles vão ter que cair na porrada, alguém vai perder. E aí o Oda vira e fala, o Queen foi dormir. E aí é isso, basicamente. Muito foda também essa cena em que o Hyogoro quer conversar uma coisa com o Luffy, e o Luffy fala, não, pera aí que os guardas estão atrapalhando. Ele, bum! Dá o olhadão do Haki do Rei. Eu vi as pessoas comentando que foi um momento meio Roger, eu acho que realmente foi um momento Roger, né? Achei legal demais. Um momento ali, Haki do Imperador, Haki do Rei. Agiu que nem o rei, os súditos ali, os inferiores tiveram que sair babando, espumando pela boca porque ele queria conversar em privacidade. E é revelado pra gente que o Hyogoro conhece o Roger, né? Ele tem aquele diálogo que o Luffy explica por que quer derrotar o Kaido, porque o Hyogoro já ouviu que ele já perdeu uma vez. E ele fala sobre como quer derrotar todos os Yonkous, reforçando aquela questão de que o Shanks também eventualmente vai ser um alvo, né? Sempre é um dilema dentro da obra. Mas eu acho que chegando na hora do vamos ver, vai rolar só porradaria e vai ser franca, e eu acho que isso vai ser bem legal. E aí ele fala que o Rei dos Piratas que nem o Roger, então isso é curioso, notem. Ele fala igual o Roger porque o Wano é isolado, então eles não têm jornal, essas paradas assim, eles não estão por dentro do mundo. Então se o Hyogoro sabe que o Roger é Rei dos Piratas, é porque o Roger passou lá depois de ser Rei dos Piratas. Ele foi a Raftel, encontrou One Piece, se tornou Rei dos Piratas e aí na volta, talvez, deixando o Oden até uma grande possibilidade, porque vocês sabem que o Oden era um tripulante da tripulação dos Piratas Roger, que aí o Hyogoro descobriu que ele era sim realmente o Rei dos Piratas. Eu acho que isso foi um detalhe bem legal, jogadinho ali rápido. Nisso, brota o Karibo, que eu lembro, o Karibo ele foi apresentado lá na Ilha dos Tritões, antes até de descer, mas ainda estava em Sabaody, né? E ele tinha um irmão, e aí, nossa, uma das cenas mais engraçadas do mundo é a tripulação dele sendo destruída embaixo do mar, ele subindo, e aí a Robin fala, nossa, eles parecem águas vivas. Ele passou por todo um arco lá, numa ilha que dizem que era do domínio do Kaido, virou um revolucionário ali, meio comunista, meio Che Guevara, que o Oda desenhou, muito doido. E aí o X-Drake chega e enfia porrada nele, enfim. Tem todo um arco aí com o Karibo, eu recomendo ler as histórias de capa dele, se você não se lembra. Mas agora ele tá em Wano e aparentemente vai ajudar o Chapéu de Palha, né? Porque
o Raizou vira e explica a história pro Hyogoro, da questão da Toque e da Akuma no Mi da viagem no tempo lá, que ela usou, e o Hyogoro fica impressionado, nossa, 20 anos se passaram, não sei o que lá, desde aquilo, não acredito que vocês viajaram no tempo. E aí nisso, o Karibo vira pro Luffy, né? Porque o Luffy tá dando esporro nele e tal, ele fica, cara, não me odeia não, eu vou te ajudar agora, tá tudo bem, agora eu sou bonzinho, eu tô reformado, não sei o que lá, mete um papo desses, fala que vai se subordinar, pede uma carona pro Thousand Sunny, fala, eu não tenho mais navio, não sei o que lá. E aí o Luffy vira e fala, bom, já que você tá informado, beleza então, tranquilo. E aí, tipo, o genial é que o Karibo não percebe a inocência do Luffy, acha que ele é malicioso que nem ele, e acha que o Luffy tá tentando enganar ele. Então o Karibo tá com mais medo ainda, achando que é uma armadilha do Luffy pra pegar ele de alguma maneira, assim, muito bom essa troca, muito boa essa cena. E aí tem aquela cena um tanto movente, né, porque o Hyogoro é aquela pessoa que tá sem esperança, sem chance nenhuma na vida, sem capacidade de fazer nada, mas aí agora ele é defrontado, né, que tá abandonado na prisão, com uma pessoa incrivelmente forte, o Raizou, um aliado antigo, né? E aí toda uma rebelião culminando e ele não sabia de nada, então ele fica emocionado, porque uma situação que parecia perdida agora parece que tem uma fagulha de esperança, né? E até o título do capítulo, a fagulha da rebelião. E aí isso move muito ele fica tipo, caralho, é agora, eu preciso ajudar de uma maneira, não, todos os meus serviços serão pra vocês e tal. E aí ele revela uma informação muito importante. No complexo da prisão ali de Udon, tem vários presos políticos que se rebelaram contra o Shogun e o Kaido, e aí foram encarcerados por causa disso. Essa vai ser a maioria da força, né, a grande potência para essa rebelião, porque não devem ter somente pessoas fracas e pessoas comuns, cidadãos lá. Também devem ter lutadores, talvez guardas reais do Oden, talvez parte do exército que o Oden comandava antigamente que não resolveu se subordinar ao Shogun, e isso vai ser uma grande ajuda para essa guerra final que tá todo mundo falando que vai rolar em um ano, que os Chapéus de Palha vão enfrentar o Kaido e o Shogun. Ele até fala de 4 antigos chefes da Yakuza que também estão lá e não se subordinaram ao Shogun de Wano e que vão ser extremamente poderosos e importantes para essa rebelião. E aí eles já falam em liberar o Kawamatsu, né, que parece ser muito poderoso. A gente tá achando que ele vai ser um Kappa agora, né, que é tipo um lagarto lá meio tosco do folclore japonês, mas a gente realmente queria muito que ele fosse uma lontra em Link, né? Uma pena. E aí o Luffy tá animado, falando que vai destruir a porra toda, e o Raizou preocupado ali, e aí a gente corta para Big Mom chegando. Como é que vai ser isso com essa Big Mom? Será que ela vai liderar a rebelião? Será que o Chopper vai conseguir manipular ela? Ou será que ela vai voltar ali aos sensos dela e vai... Nossa senhora, vai ser muito zoado. Será que o Luffy vai conseguir ela de aliada, tipo, mesmo com ela sentindo as paradas e tal? Não, acho que Big Mom é muito maliciosa pra isso. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou do capítulo, o que você achou do review. Eu achei um excelente capítulo, muita informação, muito background, né? Relações com Foreshadow e tudo mais, e muita possibilidade de crescer no futuro essa questão da rebelião através da prisão ali em Wano. Vai lembrar um pouco Impel Down, a galera toda fugindo, com o Bug liderando. É um dos grandes momentos de One Piece. E espero que vocês tenham gostado. Checa aqui os vídeos que eu vou botar no final, se inscreve no canal. É isso, galera. Valeu!